Então, 26. Tá aqui. Então, ó, ele fala que eu tenho uma bola de beisebol de 0,3 quilos, e a figura aqui está mostrando a bola imediatamente antes e imediatamente depois de colidir com o taco. Imediatamente antes, a bola tem uma velocidade V1 de 12 metros por segundo, ok, fazendo um ângulo de 35 graus. Imediatamente depois, então essa aqui, né, é a situação antes. Imediatamente depois, a bola se move para cima na vertical com uma velocidade V2 de 10 metros por segundo. A duração da colisão é de 2 metros por segundo. E aí fala qual é o módulo, né, orientação do impulso do taco sobre a bola e a força média que o taco exerce sobre a bola. Então, esse exercício, pessoal, ele é muito parecido com um dos que eu fiz no YouTube dessa aula assíncrona. O que eu notei é que as visualizações dessa aula estão mínimas, não sei quantos dessa turma assistiram. Então, se vocês não assistiram aquela aula, esse é um exercício que certamente eu esperava que vocês tivessem dúvida. Então, vou comentar com ele aqui de novo, que eu reforço o que eu falei lá, tá? Então, vamos lá. Esse é um exercício de momento, né? Em que eu vou ter aqui o meu sistema de referência. Na verdade, ele define isso para a gente, né? Então, ele definiu o sistema de referência como o Y positivo para cima e o X para a direita. E aí, a minha situação de antes era uma velocidade assim, ó, vou desenhar aqui de vermelho. É um vetor velocidade V1, que tem módulo de 12 metros por segundo e faz um ângulo de 35 graus, deixa eu ver aqui, com o eixo X. 35 graus. Tá, então, antes vai ser o vermelho, tá? E agora eu vou fazer aqui de verde a situação depois. Depois vai ser um vetor V2, que tem um módulo de 10 metros por segundo, e ele está totalmente ali na direção Y, e essa massa vale 0,3 quilos. Essa colisão com o taco vai durar 2 vezes 10 a menos 3 segundos. Então, lembrem que momento, a gente vai trabalhar com impulso e momento. Momento é uma grandeza vetorial, né? Então, a gente tem que pensar no momento relacionado a esse vetorzinho vermelho, porque ele envolve uma componente x e y, tá? Que eu já vou, como é que chama? Decompor daqui a pouco. Mas sobre esse conceito de impulso, pessoal, o que eu quero retomar com vocês é o seguinte. Impulso é definido pela letra J, também é uma grandeza vetorial. Lembram que eu falei nesse vídeo que impulso está relacionado a forças impulsivas, tá? Então, lembra, por exemplo, foi esse o exemplo que eu dei, né? Quando a gente estava, imagina que você lançou uma bola para cima, né? Quando você estava fazendo o diagrama de corpo livre dessa bola, enquanto ela subia lá, você só colocava força-peso, né? Aí eu lembro que no início lá do curso, algumas pessoas falavam, tem a força que você também aplica. Mas lembre que essa força não está no diagrama. Por quê? Porque ela atuou num período muito pequeno. Ela só serviu para dar um impulso para a bola, tá? Então, agora a gente está vendo essa grandeza formalmente, tá? Então, impulso, estaria lá no seu formulário, impulso, ele corresponde à variação de momento de um determinado corpo. Então, qual que é o impulso sobre uma determinada partícula? Você vai pegar o momento final dela e subtrair do momento inicial.
Só que o momento final e o inicial, eles podem ter componente x, y, z. Então, você vai escrever que vetor é esse em coordenada, como é que chama? Naquela configuração de unitários, tá? Então, esse exercício, basicamente, como ele está pedindo impulso, você tem que calcular a variação de momento que essa bola sofreu, tá? Então, vou começar com essa definição simples. Quando pedir lá na letra B, que fala da força média, eu continuo explorando essa questão do impulso. Então, vamos lá. A gente tem que achar o nosso momento final e o nosso momento inicial. Então, cadê o meu momento final, pessoal? O momento final, lembra que momento é mv, né? Produto da massa vezes velocidade. A velocidade final, ó, é a verdinha. Então, vai ser a massa, que é 0,3, vezes a velocidade final aqui, que é 10, né? Massa vezes velocidade. E qual direção? Direção J. Ok? Então, isso aqui vai dar 3 na direção J. Eu estou omitindo as unidades, mas lembrando que é quilo vezes metro por segundo. Então, vamos pensar no meu momento inicial. Meu momento inicial está relacionado à minha setinha vermelha, tem velocidade em x e em y. A de y aponta aqui para baixo, e essa componente V1y, ela é dada por quanto, pessoal? Qual que é a conta que eu teria que fazer? Componente y de V? Vezes o seno de 35? Isso, então vai ser V1, cadê? V1, que é V1 vezes seno de 35, né? Então, V1y vai ser igual a 12 vezes seno de 35, e isso, se eu não me engano, é 2,95? Não. Seno de 35 vezes 12. 6,9. Ok? Então, V1x. Só que quando eu for colocar isso na conta do momento, vocês concordam que essa velocidade é negativa, né? Que ela está ao contrário do sistema que foi definido lá para mim, tá? E o V1x vai ser igual a V1 vezes cosseno de 35. Também seria negativo, que aponta para a esquerda. E, fazendo essa conta aqui, cosseno de 35 vezes 12, vai dar 9,8. Menos 9,8 aqui. Metros por segundo. Então, vamos lá. Meu momento inicial vai ser a massa da partícula, que é 0,3, vezes a velocidade inicial em x, ó, que vai ser menos 9,8, na direção I, combinada com o momento na direção Y. Esse I aqui é inicial, tá, gente? Não confunde com x, não. O momento na direção Y vai ser a massa vezes a velocidade em Y, que é menos 6,9 na direção J. Ok? Então, o meu impulso, que é a minha variação de momento, é pegar esse meu PF e subtrair disso aqui tudo. Menos PI. Entenderam? Entenderam esse PI aqui, pessoal? Que a gente tem que ver as componentes dele? Então, lembra que momento final, cuidado para vocês não cometerem esse erro aí, ó. E falar que o momento inicial é que é o vermelhinho, né? Deixa eu até escrever de vermelho. Não cometer o erro de falar que o momento inicial é a massa, que é 0,3, vezes a velocidade, que é 12. Tá? Momento não é um escalar. Momento é um vetor, então você tem que calcular os componentes dele.
tá? Uma coisa é ele perguntar o módulo do momento, aí, né? Aí você tem que fazer raiz quadrada do quadrado das componentes. Ok? Alguma dúvida? Pode ir? Então, se eu fizer esse PF menos PI, ó, né, vai ser, vou ter que combinar aqui, então vai ser 3J menos isso aqui tudo. Posso dar resposta já, gente? Não fiz essas contas intermediárias aí. Então, nós vamos chegar à conclusão que isso vai dar 2,9 na direção I, combinado com 5,1 na direção J. Ok? Então, perguntou impulso, variação do momento, vetorial. Mas também pede um módulo do impulso. Então, como pede um módulo do impulso, aí a gente tem que fazer a raiz quadrada do quadrado das componentes. Da soma do quadrado das componentes, né? Ok. J é um vetor lá, com essa componente I e com essa aqui, J. Então, esse é meu vetor resultante aqui, impulso. Ó. Quando eu fizer a conta, isso vai dar 5,9. 5,9 o quê? Qual que é a unidade? A mesma unidade de momento, né? Então, vai ser quilos vezes metro por segundo. Então, tá aqui respondida a letra A. Ok? Aí, vamos ler de novo o que pede depois, fala que a colisão dura, né, tantos milissegundos, e calcula, então, o módulo e o sentido da força média que o taco exerce sobre a bola. Aí a gente vai fazer os outros comentários sobre impulso. Então, lá passando lá para a letra C, o que a gente tem, ó? Impulso, como eu estava falando, é a variação de momento sobre a partícula, né, da partícula, que, pela definição, é você integrar a força, essa força impulsiva que está atuando sobre a partícula, a força de quem? A força do taco, tá? A força que o taco exerce na partícula. Ela é uma força impulsiva. Por quê? Porque ela dura muito pouco tempo, né? Então, é você fazer a integral dessa força num intervalo de tempo. Ah, como assim? Imagina que você tivesse um gráfico da força. Vamos pegar que isso aqui é uma componente da força, tá? Da força e tivesse o gráfico da força e em função do tempo, tá? Você tem um gráfico, já que essa força é impulsiva, você tem um gráfico, sei lá, essa força é bem complicada, né? De desenhar, e ela está aí atuando num dado. Deixa eu até desenhar ela mais para cá, assim. Essa força atua por um dado tempo, tá? Então, o que é calcular o impulso? Se você tivesse um programa aí, para você calcular, você ia pedir a integral dessa curva, tá? Ou seja, quando eu calculo a integral dessa curva, que é a área de baixo dessa curva, eu tenho qual que é o módulo do meu impulso, tá? Aí, pessoal, só que o que acontece? A gente pode mostrar que, isso vem até lá do cálculo, não sei se vocês já viram essa prova, que se eu pegar a força média, né, a gente tem um valor aqui da força que vai de 0 até um valor máximo. Se eu pegar a força média, que está aqui no meio, essa aqui vai ser a minha força média, e então pegar essa força, que está nessa linha aqui, ó, e multiplicar pelo intervalo de tempo, que é isso aqui, ó, se eu computar, então, essa área vermelha, se eu computar essa área vermelha, vou até colorir aqui com esse trem aqui. Se eu computar essa área vermelhinha,
que é pegar, né, a área do retângulo aí, ó, a força média vezes o intervalo de tempo, ΔT, eu vou ter exatamente a mesma área azul. Ou seja, isso é equivalente ao meu impulso. Tá? Então, por isso que eu fiz lá naquela aula do YouTube isso. Então, isso também pode ser dado, né, essa integral, a área azul também pode ser dada pela área vermelha, que é pegar a força média sobre a partícula, vezes o intervalo de tempo que essa força durou. Tá? Então, consigo ter uma informação sobre a força média que o taco fez sobre a partícula. Tá vendo? Então, dá essa intuição aí, essa noção, né, do módulo, da magnitude dessa força, tá? Então, como eu calculei e vi na letra A e B que o módulo do impulso deu 5,9, então, ó, 5,9, então, ó, o módulo do impulso aqui, vai ser, né, 5,9, é igual à força média, que é o que eu estou querendo calcular, vezes o intervalo de tempo que a colisão durou, que foi de quanto aí? 2 milissegundos, não é isso? 0,002. Então, se você dividir aí, você vai achar que a força média vai dar 2.950 newtons. Tá? Ele pede tanto o módulo da força média como a direção da força média. Então, notem o seguinte, pessoal, a direção dessa força média, então, ó, em módulo de J é igual ao módulo de ΔP, que é igual a força média vezes ΔT, tá? O módulo disso aqui. Então, a força média, achei o módulo. Ah, mas e qual que é a direção? Olha, a direção caminha junto com a direção de ΔP, caminha junto com a direção do vetor J. Então, se você sabe para onde o J aponta, você sabe para onde a força média aponta, tá? Ah, para onde J aponta? Você tem o vetor J lá, ó. J tem componente 2,9 em X e 5,1 em Y. Então, você sabe exatamente qual que é a direção do vetor J em relação ao eixo X. Se você fizer essa continha aqui, você vai achar que esse ângulo é de 60 graus, tá? Então, a direção da força média também estará a 60 graus do semi-eixo, que ele pergunta em relação a esse semi-eixo X aqui, ó. X. Ok, pessoal? Então, revejam o exercício, eu não lembro qual que foi que eu fiz lá, mas o exercício era basicamente igual a esse, tá? O exercício 53, professor. Foi, então, 53. Isso. Exatamente. Então, toda colisão, né? Toda colisão, você pode resolver um problema normalmente. O 53 era isso, era a colisão de duas bolas. A letra A, sei lá, o início da questão era sobre conservação do momento. Então, era uma questão, 53 é mais chato que esse 26, porque no 53, você tinha que usar conservação do momento antes, né? Para você achar PI e PF. Aí, tendo, então, PI e PF, que é a variação do momento sobre uma determinada partícula, você conhece o impulso dessa partícula. Tá? Então, ó, igual uma bola bater na parede, essa bola bate na parede, ela não sofre a ação de uma força impulsiva da parede sobre ela? Ela tem uma variação de momento também. Por quê? Porque ela inverte a velocidade. Então, as coisas estão todas relacionadas aí, tá? Então, só faltou chamar atenção de novo
para como que impulso se relaciona com variação de momento e se relaciona com a força média que atua num determinado corpo por um dado intervalo de tempo. O que estaria no seu formulário, pessoal? Isso aqui tudo faz parte do formulário, ó. Tá? Então, estaria no seu formulário que J é delta P, que é igual a essa integral, que é igual à força média, etc. Tá? Agora, o que não está escrito no seu formulário? Se tiver, por exemplo, lá, ó, se for um exercício de impulso, tiver uma força em função do tempo, e sei lá, tem um gráfico assim, ó. Tô chutando, tá? Um gráfico que você conhece bem essas dimensões. O que está implícito aqui, pessoal? Está implícito aqui que o impulso é a área sobre a curva, né? Porque o impulso não é a integral. Então, essa associação do impulso com a área é o que vocês precisam ter em mente, né? Que isso não está no formulário. Compreender, então, esse 26? Posso ir para o 33? Pode. Então, vamos lá. O 33, gente, ele é fácil. E, na verdade, ele é só uma continha, mas é porque envolve aí a massa do próton e do elétron que não foi dada, né? 33, então, aqui. 33 é um exercício de energia mesmo, de conta de energia. Que fala, determina a velocidade de um elétron que se desloca num tubo de televisão e atinge a tela com uma energia lá de tantos eletronvolts. Eletronvolt e joule são unidades de energia, tá? Então, basicamente, o que você tem lá? Você tem um elétron que está viajando e vai atingir o tubo lá da televisão, né? Ou seja, ele atinge a televisão com uma energia cinética, ele está discutindo aqui, é a energia cinética desse elétron. Então, a energia cinética como é que é? Ah, não, é a de cima aqui, né? A energia cinética é isso aí, ó, 25 mil eletronvolts. 25 mil eletronvolts, que você vai converter para joules, já que ele está perguntando a velocidade, você vai dar em metros por segundo. Quando você converter para joules, isso vai dar 4 vezes 10 a menos 15 joules. Então, a energia cinética é meio da massa do elétron vezes a velocidade do elétron ao quadrado. A massa do elétron não foi dada, mas é tabelada aí, que é 9,1 vezes 10 a menos 31 quilos. Então, é só fazer essa conta, a gente acharia que a velocidade do elétron é de 9,3 vezes 10 a 7 metros por segundo. Ok? E a letra B é a mesma coisa, só que é um próton. Então, a gente tem lá que, né, o próton, ele chega com uma energia cinética de 3 vezes 10 a 5 eletronvolts, que você vai converter isso para joule, tá? Aqui tem o fator de conversão. Você vai converter isso para joule. E vai usar a energia cinética do próton é meio de mv do próton ao quadrado. Lembrando que a massa do próton é igual a 1,6 vezes 10 a menos 27 quilos. E aí, fazendo essa conversão e essa continha, a gente vai achar que a velocidade do próton é 7,8 vezes 10 a 6 metros por segundo. Beleza?
Deixa eu ver aqui. O que foi pedido, que foi o 44. 44. 28 eu fiz no YouTube. Alguém pediu. Eu fiz nessa turma o 28? Eu fiz em alguma turma o 28. Foi nessa turma, professora. Foi, né? Foi o 28, 27. Isso. Então, 27 e 28 fiz na sala, tá? Para quem pediu lá. Então, vamos para esse 44. No 44, eu tenho uma criança de 16 quilos e um balanço de 6 metros de comprimento. Aí fica meio esquisito, né, esse negócio do comprimento do balanço, mas é como se fosse um pêndulo, tá? Na verdade, é como se fosse o comprimento da corda, que é 6 metros. Então, aqui, ó, como se eu tivesse um balanço, lá embaixo vai sentar a criança, tá? Tão esquisito, né? 6 metros de corda. 6 metros. E aí fala o que mais? Atinge uma velocidade de 3,4 metros por segundo ao passar pelo ponto em que o assento está mais baixo. Então, tá lá o chão, a velocidade nesse ponto aqui vai ser 3,4 metros por segundo. Qual é o ângulo que o balanço faz com a direção vertical quando o balanço encontra-se no ponto mais alto? Então, o que vai acontecer? Beleza, a criança passou aqui, vazado, né? Então, a corda vai abrindo, formando esse ângulo aqui, né? Formando um ângulo θ, e o que vai acontecer é que a criança vai atingir uma certa altura, que é o ponto mais alto que ela vai chegar. Então, vou representar aqui de uma cor, ela vai conseguir subir essa dada alturinha em relação ao ponto mais baixo. Está perguntando qual é o θ, então. Considere desprezível a resistência do ar e assuma que ninguém está empurrando o balanço. Então, pessoal, basicamente, vamos pensar o seguinte, esse é um exercício de, desprezível a resistência do ar, não existe nenhuma outra força não conservativa atuando, então esse é um exercício em que a gente vai usar os conceitos de conservação da energia, tá? Então, na ausência do atrito, na ausência de outras forças alimentadoras, né, a pessoa, né, uma pessoa empurrando seria uma força alimentadora, tá? Seria um oscilador forçado, que a gente chama. Então, como não é este o caso, a gente vai adotar que a variação de energia mecânica é igual a zero, ou seja, a energia mecânica do sistema é conservada. Lembrem-se de que, quando a gente está tratando de conservação da energia mecânica, a gente estabelece pontos para a gente, né? Pontos de referência. Então, vamos considerar que esse aqui é o meu ponto A, que é o meu ponto que eu tenho informação, e meu ponto B é o meu ponto de interesse maior, por causa dessa alturinha, né? E aí, o que mais que eu tenho? O que eu posso usar? Se a energia mecânica é conservada, pessoal, a energia mecânica no ponto A é igual à energia mecânica no ponto B, né? Então, vamos desenvolver comigo, ó. Aí, lembra que vocês têm que pensar o seguinte, né? Vocês têm que pensar o seguinte, onde vai ser a minha referência de energia potencial igual a zero, não é verdade? Porque quando eu for estabelecer quanto que vale a energia mecânica em A, o que é energia mecânica? É a soma da cinética com as potenciais.
Eu vou igualar aqui, né? É igual a soma da cinética com as potenciais lá em B, né? A cinética em A. Cinética em A, você tem a velocidade, então tá tranquilo. Cinética em A vai ser meio de M, que é a massa lá da criança, né? Ele não falou nada sobre a massa do balanço e tal, a gente está desprezando, tá? Então, meio de M vezes a velocidade dessa criança ali embaixo, ao quadrado. Ok? Mais a energia potencial de A. Aí você vai pensar o seguinte, mas onde que eu vou pôr minha referência? Se você colocar a referência no chão, o igual a zero no chão, então, no ponto A, eu tenho energia potencial, que eu não sei quanto que é, não é verdade? E no ponto B, eu também tenho energia potencial, que seria somar essa ainda com esse Hzinho aqui, né? Então, não vou complicar minha vida. Dá para fazer também, vai dar tudo certo, tá? Só vai ter uma variável a mais aí. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar no ponto A de U potencial gravitacional igual a zero. Que aí eu só preciso me preocupar com o ponto B. Entendendo isso aí, gente? Não estou aparecendo aqui Isso hoje, é vocês igual que estão... você deu na aula, né? O exercício 10. 10? Eu dei um pêndulo? Aham. Ah, então é. Então, ó, energia potencial em A, zero, porque eu estabeleci minha referência. Então, fechou aqui. Vai ser igual. Energia cinética em B. Quanto que vale a energia cinética em B? Zero. Zero. B é um ponto de retorno, né? Ele vai parar momentaneamente em B. Então, a energia cinética em B vai ser zero. E a energia potencial em B vai ser M vezes G, vamos considerar 9,8, vezes a alturinha que eu estou querendo. Então, essa conta de conservação ainda não me dá o θ, só me dá o H, né? Corto 16 com 16. Vou achar que essa alturinha que a criança vai subir vai ser de 0,59 metros. Agora, então, eu consigo achar o meu ângulo. Como é que eu consigo achar o meu ângulo? Se eu olhar para esse triângulo retângulo aqui, ó. Se eu olhar para esse triângulo retângulo, ó, vou desmanchar as coisas aqui. Se essa alturinha aqui é 0,59, então isso aqui é 0,59, então essa altura aqui que sobra vai ser 6 menos 0,59. Então, fechou, né? Eu consigo achar pelo cosseno de θ, por exemplo. Concordam, gente? Por quê? Vamos lá. Olha para esse triângulo aqui. Então, ó, vou pegar esse triângulo e desenhar ele aqui. Meu triângulo retângulo ficou. Aqui é θ. Esse pedaço ficou 6 menos 0,59. 5,41. Então, deixa eu apagar aqui, 5,41. E a minha hipotenusa é quanto? Cosseno de θ? 6, não? 6. Exatamente. Minha hipotenusa é o próprio comprimento da corda, não é isso? Que vai Isso. ser igual a 6. Aí eu uso, beleza, cosseno de θ. Então, eu vou ter que cosseno de θ vai ser 5,41 sobre 6, e aí eu vou achar que θ é aproximadamente aí 25,6 graus. Beleza? Gente, então... Peraí, só um minutinho. Então, cuidado com essas questões de conservação e não conservação, já que essa é a última aula aqui antes
da prova, vocês entenderam essa questão de conservação, não conservação da energia mecânica, que você tem que estabelecer os seus pontos de referência? Sim. Ok? E lembrem que energia mecânica é a soma de todos os tipos de cinética e potencial. Então, pode envolver potencial gravitacional e potencial elástica também, né? A prova é depois do centro de massa, né? A matéria. Começa ali. Depois do centro de massa? Não, a Começa prova é ali. energia e momento, né? É também antes, né? Não estou vendo vocês aqui, deixa eu mudar isso aqui. A prova é essa matéria da lista 2, tá, gente? Então, deixa eu ver um outro que me pediram aqui. Esse 44 eu fiz. Eu vou fazer... Deixa eu comentar um aqui. Eu vou fazer o 13, que a outra turma me perguntou, então pode ser que seja depois uma dúvida comum suas. O 22. Mas eu queria que vocês me falassem o que vocês acharam, já que vocês entregaram, do exercício 8. 7, quer dizer. Lembra que vocês tiveram que entregar esse exercício para computar a presença? Foi outro, não? Foi 8? Não, outro. É. Acho que esse você fez na sala de aula, professor. Não, Foi o 19 e o 45 para computar a presença. deixa eu ver. 19. Foi um que você passou no vídeo, acho que não tá na lista não, em um da lista. Não, é porque aqueles eu falo. O que eu falei aqui? Não foi para a turma suas, não? Então, vou fazer com vocês esse 8. Esse 7, quer dizer. Então, vamos fazer esse aqui? Porque eu postei um exercício parecido com ele lá no YouTube. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver. Eu explico direitinho o que são pontos de retorno e tal. É um exercício de energia, tá, gente? E ele é super importante. Então, vamos concentrar aqui no exercício 7. Cadê? E aí, vocês me ajudam a resolver. Então, vamos lá, Deixa eu até aparecer aqui. Esse é um exercício, só para situar vocês, tá? Esse é um exercício de energia, conservação ou não da energia. E sobre energia, o que nós vamos precisar em termos do formulário aqui? Que aí vocês já têm uma base. Então, a gente precisa que energia mecânica é a soma das energias cinética e potencial. A gente vai precisar que energia cinética é meio de mv quadrado, nem sei se precisa disso. Só. Isso. Vamos ver, qualquer coisa a gente pega mais. Então, tá. Lembra, não sei se vocês chegaram a assistir esse vídeo, gente? Esse vídeo que eu falo dos pontos de retorno num gráfico da energia potencial? Vocês lembram disso? Não tô lembrado também. Deixa eu ver aqui. Mas se quiser ir seguindo aí, talvez eu lembre. É o exercício 6 da lista 2, tá? Isso, o exercício 6 da lista 2 eu resolvi, tá lá no YouTube. Coloquei lá. Então, eu vou comentar aqui com vocês, tá? Sobre
algumas propriedades. É o seguinte, pessoal, lembra que vou usar um sistema massa-mola como um exemplo. Imagina que você tem um sistema lá, massa-mola. Isso aqui não é nada de novo, tá, gente? É só um jeito de perguntar que às vezes dá aquela... Mas você sabe essa teoria. Então, eu tenho um sistema massa-mola que está lá na posição de equilíbrio. E esse bloquinho, quando eu puxo ele, né, eu dou uma amplitude para ele, vou falar que ele vai da posição de x1, e aí esse é um sistema sem atrito, então ele vai ficar oscilando lá. Entre quais posições que ele vai oscilar? Entre x1 e x2, ó. x2 está aqui. Não é isso? Então, notem o seguinte, que existe uma função de energia potencial para esse bloco. O que é a energia potencial desse bloco? É meio de K x2, não é? Depende da constante elástica da mola e depende da deformação. Então, se eu estou deformando a mola, tanto esticando quanto comprimindo, tem energia potencial armazenada que vai virar cinética, né, ao longo do tempo, e a energia mecânica sempre conservada. Então, ora a potencial aumenta e a cinética zera, e fica esse balanço entre as energias, tá? Então, olha, existe uma função de energia potencial, U de X. É exatamente o que está me dizendo, tá? Ó, é um gráfico de função energia potencial, só que ela é mais complicada, tá? Né, ela tem mais detalhes em função de X. Em relação a esse gráfico aqui, olha, se eu falar que aqui está X1 e aqui está X2, eu chamo X1 e X2 de pontos de retorno. Vocês concordam que você vê isso facilmente no sistema massa-mola? Porque ele chega e volta. Chega no X2 e volta. Então, esses são os pontos de retorno, né? O gráfico de energia potencial está limitado, pode ter qualquer valor entre X1 e X2. Então, o importante para vocês é pensar que sempre que falar ponto de retorno, aqui, ó, posição de retorno, quer dizer que a sua partícula para. Então, se ela para, a velocidade é igual a zero nesses pontos, ou seja, a energia cinética é igual a zero nesses pontos. Isso é o que a gente precisa para resolver essa questão. Entendeu? Então, vamos lá. A figura a seguir, deixa eu aumentar isso aqui, mostra um gráfico da energia potencial para uma partícula de massa 0,2 kg em função da sua posição. O A é igual a 9, então vou anotar aqui, ó. O A é igual a 9 joules, o B 12 joules, o C 20 joules, o D 24 joules. Então, notem que a partícula está viajando, estão vendo? A partícula está viajando. Você não sabe, não é uma massa mola, não. É uma partícula num campo de força, que a gente fala. Imagina que tem uma partícula num campo de força conservativa, então, né? Tipo, essa partícula, no campo de força conservativa dela é a força elástica, dada pela lei de Hooke. Essa aqui é uma força, sei lá, que eu não sei quanto que é, tá? Como que é essa função? A partícula é liberada de um ponto onde U forma uma barreira de potencial de altura UB. Então, aqui, ó. Isso não quer dizer que essa é a trajetória da partícula, não, tá, gente? A partícula não está numa rampa, que é um tobogã, não é nada disso. O B com energia cinética, então eu vou falar aqui que KB é igual a 4 joules, vai anotando tudo que você sabe. Se move apenas na direção de X sob a ação de uma força conservativa. Então, ela está se movimentando na direção de X. Nesse ponto B aqui, ó, que está bem depois de 2, sei lá quanto que vale. Ok? Qual é a velocidade da partícula nos pontos 3,5 e 6,5? Então, eu preciso da velocidade da partícula aqui, nesse ponto 3,5 e nesse ponto 6,5. Então, qual é a velocidade? Se eu tenho a energia potencial. Depois eu discuto sobre a posição de retorno, tá? Até a posição de retorno, eu diria que é uma parte mais difícil, mas a velocidade da partícula nesses pontos é uma questão fácil, tá? Então, vamos ver se vocês conseguem desenvolver.
Bom, antes de olhar para os pontos x igual a 3,5 e 6,5, vamos olhar para esse ponto B. Esse ponto B que eu destaquei. O que você pode tirar de mais de informação ali sobre esse ponto B? Tem alguma outra informação de alguma variável que você pode calcular do ponto B? Energia mecânica? A energia mecânica do ponto B. Muito bem. Então, olha, deixa eu apagar isso aqui, gente. Vou deixar isso aí tão sujo. Então, ó, vamos concentrar aqui, ó, vai por partes, ó, a resposta do meu problema está muito longe da minha cabeça, eu não consigo pensar lá no final, não. Então, eu vou olhar para o ponto B, que eu tenho informação, para B, eu sei que o B vale 12 joules, KB vale 4 joules, então, eu automaticamente sei a energia mecânica no ponto B, que é K mais U, que é 16 joules. Pessoal, se a energia mecânica, então já tirei uma informação, agora eu quero mais informação. Se a energia mecânica no ponto B é 16, quanto que vale a energia mecânica nesse ponto 3,5? Vai ser do ponto A? Cadê o A? Isso. Não, a do ponto A, ó, então para A. Para A, eu vou chamar esse x igual a 3,5, tá? Então, para esse ponto, eu sei que U vale 9. Então, eu estou concentrando nesse ponto de x igual a 3,5. U vale 9, pelo gráfico. O que mais que eu sei? Tem alguma coisa que eu sei? O K, ele se mantém nesse caso? Não, né? Então, Não, para eu te responder se mantém ou não, a gente tem que se fazer uma outra pergunta, que é, a energia mecânica se mantém? no caso fala que isso não tem força não conservativa atuando sobre o corpo. Então a energia Isso. se mantém ao longo de todo o trajeto. Então, ela mantém. Exatamente. Então, a energia mecânica nesse ponto também é 16 joules e a resposta está no enunciado. Exatamente. Aqui, ó. Se move apenas na direção de x sobre uma força conservativa. Então, a energia mecânica é a mesma em todos os pontos. Se eu tenho a energia mecânica em A, né, nesse ponto aí, eu tenho cinética. A cinética Então, vale 7 aí, no caso. Exatamente. Então, a cinética vale 7 joules. Porque a cinética vai ser a mecânica menos a potencial. Então, eu resolvi o problema. Se eu tenho a cinética, eu sei a velocidade da partícula nesse ponto, né? Então, como a energia cinética é meio de mv ao quadrado, isola a velocidade. Então, a velocidade nesse ponto, 3,5 metros, vai ser, né, o K é igual a 7, eu vou achar 12,7 metros por segundo. Se as minhas contas estão certas aqui. Entenderam, pessoal? Agora entendi. Eu tava pensando que era a outra energia conservável, esse K aí. Tá. Lembra que energia cinética conserva ou não só em exercício de colisão elástica. Lembra? Tá? Então, quando eu falo só da energia cinética conservar ou não, é em problema de colisão elástica, que ela conserva, e inelástica, que ela não conserva. Então, agora, o outro ponto, que é aquele x igual a 6,5 metros, que também pede. Então, ali, quanto que vale a energia potencial? Potencial vale 0. Estou bem lá na base. Então, o que acontece no ponto 6,5? A energia que essa partícula tem, ela é toda, ó, a energia mecânica continua sendo 16. Então, a energia que ela tem é toda do tipo cinética. Então, eu poderia fazer um exercício conceitual, perguntando assim,
Determine a região em que a partícula tem velocidade máxima. Então, simplesmente desse enunciado. Você sabe, potencial ali é 0, então a mecânica é toda cinética. Então, ali tem que ter a velocidade máxima. Então, se a cinética é 16, vou usar a mesma coisa, né? Cinética é meio de mv², e vou achar que a velocidade, então... eu errei, tá, gente? Essa conta aqui não dá 12, não. Agora é que vai dar 12. Então, em 3,5 vai dar 8,37. E em 6,5 é que vai dar esse 12,7. Então, achei as velocidades. Agora, pontos de retorno. Meu gato, vocês estão vendo meu gato aí, gente? Pontos de retorno. Então, ó, põe um presente aí para mim, gente, por favor. Ó, 7h58, fechou a presença, hein? 1 minuto. Deixa eu abrir a janela para ele aqui. Então, vamos por pontos de retorno. Qual é a posição de retorno do lado esquerdo e do lado direito? Vou fazer só de um lado, vocês conseguem fazer do outro. Vou fazer do lado esquerdo. Então, deixa eu apagar isso aqui, para a gente focar nisso aqui. Vamos entender primeiro essa pergunta, olha. Vamos olhar para esse gráfico. O que significa isso, gente? Vamos pensar, primeiro se eu perguntasse assim, ó, em qual intervalo ali que você consegue ver entre 0, 1, 1 e 2, 2 e 3, 4, 3 e 4, lá. Ó, desse intervalo de 1 metro, está o ponto de retorno do lado esquerdo. Vamos supor que essa é a pergunta. Entenderam a pergunta? Quer que repete aí? Seria quando a mola recuasse, no caso, né? Pensa que isso não se fosse um sistema massa-mola, seria um dos extremos, tá, Mário? Então seria do 7 a 8, né? Isso, só que eu quero do outro extremo. Então, do 1 ao 3. Que é a hora que ele mais ganha energia, no caso, perde ali, né? Ó, você tem que ser mais preciso ali. Você tem que ser mais preciso. Deixa eu ver se tem como. Então, você falou um intervalo de 1 a 3, mas está de 1 a 2, deixa eu ver se dá para pensar. 1 a 2 ou 2 a 3? Entenderam, gente? Olha só. A minha partícula, imagina que ela vai ficar, vamos supor que ela está indo e voltando, tá? Quando ela estiver voltando, qual que é o ponto de retorno dela? É no 0? Quando chega no 0, ela reflete e começa a voltar. Então, quer dizer que ela tem que parar para voltar. E quando ela chega no 1, é onde mais ou menos? Dá para fazer uma continha ali básica, assim, bem básica para saber. 3,5 aí, no caso? Não, 2,5? Mas aí você fez alguma conta aí, Júnior? Não, eu só analisei a extremidade da curva aí entre o 4 e o 6 aí, ó. Então, não. Pense por quê? Porque isso não é uma trajetória. Aí você poderia pensar assim, vai subir uma rampa ali, então, não é isso, tá? Então, o que a gente tem que pensar? Olha, lembra, ponto de retorno é quando a energia cinética
é igual a zero. Quer dizer, a partícula vai parar para retornar. Então, se a energia cinética é zero, quanto que vale a energia potencial nesse ponto de retorno? No 16 joules. Exatamente. 16 joules. Então, olha, está entre 12 e 20. Entre 12 seria aqui, ó. 12 é esse ponto. 20 é no 1. Então, meu ponto de retorno está aqui, ó. É de 1 até esse 2 e alguma coisa, que não é 2,5, não sei quanto que é. Tá? Então, o ponto de retorno, vocês concordam que está em algum lugar entre 1 e 2 e alguma coisa? Então, não chega até 3, não, estão vendo? Entenderam por quê? Tá? Porque para retornar, a energia potencial vai ter que ser igual à energia mecânica. Quer dizer, a energia mecânica ela é toda potencial. Agora, como que eu vou achar exatamente esse ponto? Se eu tenho uma função que é uma reta aqui, ó. Então, o que você vai ter que fazer é achar a equação que descreve essa reta. Você acha U de x, acha essa função é uma reta, é fácil de achar essa função. Então, U de x vai ser alguma coisa do tipo, ó, y, né, igual a ax mais b. Essa é a equação de uma reta. Então, você vai ter que achar esses coeficientes, montar a sua equação, e aí como é que eu vou achar o x de retorno? Aí você joga lá, quando U for igual a 16. Quando U for igual a 16, eu tenho o meu x de retorno. Entenderam o raciocínio? A mesma coisa para o extremo da direita. Eu já vou comentar para vocês treinem isso aí em casa, isso é uma questão importante, tá? Vamos pensar no extremo da direita. No extremo da direita, para ter um ponto de retorno, a energia também tem que valer 16. Então, ó, a energia, o que eu tenho de referência é isso aqui. 7 e 8. Exatamente. Então, vocês têm que achar alguma coisa entre 7 e 8. Tá? Então, eu vou fazer a função da esquerda, que é uma reta que tem um coeficiente negativo. Opa. Então, vamos lá. Como é que eu acho a equação de uma reta olhando esse gráfico? Eu sei que a equação da reta é y é igual a ax mais b, onde esse é meu coeficiente angular, que é a inclinação da reta. Não é isso? Ah, quem que é o y? Y é o meu u, tá? Então, u, que está no eixo y, é igual ao meu ax, x é o próprio x, que é a posição, mais b. O coeficiente angular é justamente a inclinação dessa reta. Então, vamos olhar para essa reta e vamos tentar achar a inclinação dela. A reta, gente, é uma reta que, essa reta inteira aqui, ó, tem essa inclinação, tem que descobrir quanto que ela é. Ah, como é que eu acho a inclinação de uma reta? Inclinação de uma reta é você pegar a parte em pé ali, né? E dividir pela parte deitada. É o delta y sobre o delta x. Não é isso? Então, olha, quais são os meus pontos bons de referência aí, ó? Que eu tenho. Deixa eu apagar um pouco isso aqui. Quais são pontos bons de referência para eu conseguir achar a inclinação? Inclinação dessa reta. Olha para esse triângulo aqui, ó. A inclinação dessa reta pode ser dada pela parte em pé, dividido pela parte deitada. A parte em pé vai dar, ó, de 9 até 20, não é isso? Isso, 11, né? 11, e a parte deitada dá 3. Só que vocês concordam que isso é negativo? Que a inclinação é negativa, né? Então, não esquece do sinal do coeficiente, não. Então, eu já estou montando a minha função, ó. U vai ser igual a menos 11 terços de x mais b. Ah, como é que eu acho b? Substitui, pega um par de pontos lá e substitui dessa reta. Então, qual que eu posso pegar? Esse aqui, por exemplo. Esse ponto aqui, ó. Quando x for 3,
Y é 9. Então, ó, para x igual a 3, U é igual a 9. Então, 9 vai ser igual a menos 11 terços vezes 3 mais B. Tá certo isso? Isso. Tá pontilhado ali, agora já não. Tá. Tava pontilhado certinho, né? Qual outro ponto que eu poderia pegar? O 1 e o 20. Então, eu vou ter aqui, B vai ser igual a 20. Então, eu vou ter que U é igual a menos 11 terços de X mais 20. Então, agora que eu achei a minha função, eu vou achar o valor de X para quando U for 16, porque quando U for 16, a partícula para. Então, 16 vai ser igual a menos 11 terços de X mais 20. Agora eu tenho que fazer essa conta aqui. 16. Doze dividido por 11. 1,1. Tá certo isso? Confere esse ponto, os valores aí, gente. X igual a 3. Quando x é igual a 3, o A é igual a 9? Isso, e quando é igual a 1, é igual a 20. É, tá meio muito para cá, né? Mas eu acho que as contas estão todas certas. Ah, não. Não, tá certo. Tá, depois vocês confiram aí. Acho que a conta tá certa. Então, pessoal, naquele exercício que eu fiz no YouTube, depois vocês façam isso para reta, tenta achar a equação dessa reta e jogam de novo. Quando o U for 16, você vai achar algum valor que eu não tenho aqui. Mas eu passei o gabarito para vocês, lá tem. Então, eu acho que no exercício que eu fiz no YouTube, eu não tinha que achar nada de equação de reta, mas eu discutia sobre os pontos de retorno, tá? Então, lembrem que pontos de retorno é onde a partícula para ela retornar ao movimento. Tá bem? E peguem, deixa eu ver, acho que é só esse. Então, tentem fazer, já que eu fiz lá, olhem para o exercício 6, que é um exercício de gráfico. O 8 não me parece que é isso, né? O 8 não, o 8 é só fazer conta. Mas, então vejam nesse exercício de gráfico se você consegue entender o que está acontecendo num determinado ponto, em termos de energia mecânica, cinética e potencial, tá? O 20, deixa eu fazer um de momento aqui. Assim, eu acho, não sei o que vocês acham pior, se é momento ou energia. Momento tem que prestar mais atenção, porque são grandezas vetoriais. Vou fazer o 56, então.
Ah, agora, peraí, gente. Acho que tem uma coisa aqui, ó. Já sei por que esse valor está tão esquisito, ó. Descobre o erro aqui para mim, gente. Esse valor tá muito fora de escala ali naquele gráfico. Entendem por quê, ó? Tinha que estar mais entre o 1 e o 3, né? Meio a meio. 1,1 seria muito que assim, né, ó. Sim. Então, eu esperava que desse um pouco mais para baixo. Mas, pelas minhas contas, estavam tudo certo. Mas eu errei uma conta mesmo. O que eu errei foi a inclinação da reta. Ó, o em pé é 11, tá certo, mas o deitado é quanto? Ah, é 2. É 2, Você vai de 1 até 3. Então, a inclinação é menos 11,5, na verdade. Então, quando eu coloco para x igual a 3, esse valor de b vai estar errado. Então, aqui vai ser 2 vezes 3. Então, o valor de b certo, cadê? O valor de b certo vai dar 25,5. Aqui vai ser 25,5. E aí, sim, a gente vai achar o valor aqui. É o correto, que vai dar 1,72. E aí faz sentido, né? Porque lá pelo 16 tem que ser um trem mais perto aqui do 2, né? Então, beleza. Cinquenta e seis. É fácil também, mas a gente erra. É a conta que a gente erra, né, gente? O que vocês acham? 56 ou 22 aí? Não sei se alguém já tentou algum deles. Vinte e dois é um exercício que fala que o canhão dispara um projétil lá, ó, com velocidade inicial, e lá no ponto mais alto há uma explosão, o projétil se divide em duas partes. Uma parte cai, a outra segue o movimento e pergunta qual distância essa segunda parte cai em relação à origem. E o 56 fala que uma partícula de 0,2 kg se move com uma velocidade inicial, colide com outra que estava em repouso. Após a colisão, dá lá características das duas partículas. Acho melhor aquele outro. Ele tá mais complicado de 22, resolver. né? Então, o 56, gente, ele é tranquilo no sentido que ele é mais mecânico, assim. Você vai usar aquela conservação do momento, tá? Então, você vai usar que o momento inicial total é igual ao momento final total. Mas lembrem-se que aqui vão ter componentes em x e y. Então, você vai fazer isso para x e para y, tá? Agora, vamos lá para o 22. O 22 não é um problema de usar conservação do momento, mas é de usar posição do centro de massa, tá? Também, vocês estão vivos aí, gente? Fiz a chamada, 6 pessoas já saíram da sala, oh, meu Deus do céu. Gente, estou preocupado com vocês, uai. Vocês estão bem?
Rastejando, mas ainda vivo. Tem prova junto com a minha semana que vem? Como é que tá a vida? Que eu saiba, não, né? Mas costuma ter. Então tá. Gente, ninguém fala comigo, só Wagner, Júnior e Vitor. Meus filhos! Pelo amor de Deus. Gente, também eu tô muito desanimada, tô muito cansada. Vocês têm que me ajudar. Vamos nos ajudar. Dá o ânimo Então, diário. Então, 22, vamos lá, ó. O canhão dispara lá com uma velocidade de 20 metros por segundo, faz um ângulo de 60 graus horizontal. No ponto mais alto da trajetória, explode em massas iguais, tá? Massas iguais. Um fragmento cuja velocidade imediatamente após a colisão é zero, cai verticalmente. O outro segue, né? E a que distância do canhão cai o outro fragmento, supondo que o terreno é plano e que a resistência do ar pode ser desprezada. Então, qual que é o problema desse exercício? Ele te leva a crer que é um exercício de explosão e que vai ter conservação do momento, né? E que você vai, em algum lugar, você vai chegar nisso. Eu até comecei a fazer assim, falei, opa, não é por aí. Tá? Chega um ponto que você não consegue ir para frente. Então, é o seguinte, pessoal, o que eu quero chamar atenção com esse 22 é que, mesmo que o movimento das partes, e até vou chamar uma atenção de vocês, se vocês fossem usar conservação do momento aqui, vocês iam usar que conserva em X e Y, só em Y, só em X? O que vocês pensariam? Só em X, se fosse usando. Só em X, porque para ter conservação no momento, o somatório das forças externas tem que ser igual a zero. Sobre X, em X, não tem força agindo, mas em Y tem a força peso, que é uma força externa ao sistema. O sistema é só a balinha, né? Então, não tem conservação do momento em Y. É isso que vai te ferrar tudo, tá? Aí, por esse caminho. Então, o que a gente quer explorar aqui é, mesmo que o movimento das partes seja complexo, o movimento do centro de massa ocorre normalmente. O centro de massa, mesmo quando uma coisa explode, pessoal, que você tem dois pedaços, você define o centro de massa. Se você pudesse saber a posição do centro de massa, o centro de massa ia ser um movimento lindo parabólico, tá? Como se só o peso estivesse atuando, como se fosse uma partícula como um todo, tá? Então, lembrem quando eu defini centro de massa, eu falei isso. O movimento do centro de massa, ele ocorre como se todas as forças externas estivessem atuando nele, e o movimento dele é simples, embora o movimento das massas possa ser complexo. Então, basicamente, é o seguinte. Então, o movimento do centro de massa é um movimento parabólico, como se fosse não, né? É o movimento de um projétil, é como se o centro de massa fosse o projétil. Movimento de projétil. Então, tudo que você sabe de projétil vai se aplicar. Só que qual que é a pergunta? A pergunta é onde que essa massinha amarela cai, qual que é essa distância aqui, ó. E essa distância, se a gente for pensar em... Não, calma aí. Isso, tá? Não, então volta tudo. Então, se eu fosse pensar num projétil, o centro de massa, ele faz o movimento de um projétil. Se eu for olhar para a posição X do centro de massa, isso que eu queria falar. Qual que vai ser a posição X do centro de massa quando acabar o movimento? Tipo assim, lá no final. O centro de massa não é como se ele fosse o projétil, então a posição dele não é justamente o alcance do movimento? Lembra que a gente define alcance como a letra R, tá? E existe uma expressão para o alcance de um projétil. O alcance, ele é V0 ao quadrado, então ele depende do módulo da velocidade inicial, depende do ângulo, seno de θ, sobre G,
tá? Então, o X do centro de massa não é o X da partícula amarela, tá? É o X do centro de massa é igual ao alcance, que fazendo essa conta aí, ó, 20 ao quadrado, vezes 160 dividido por 9,8, isso vai dar 35,3 metros. Agora, e o Y do centro de massa? Y do centro de massa vai valer quanto? Cosseno? Vai valer 0. Que é como se o centro de massa, né, vai chegou sair daqui. Chegou aqui. Então, Y do centro de massa vale 0 metros, tá? Agora, eu quero a informação da partícula amarela. Então, o que eu vou fazer? O Y nem preciso preocupar, né? Então, como é que eu defino X do centro de massa? Se ele é formado por... Se o centro de massa está definido a partir das duas massinhas, das duas partes dessa bala. Então, X do centro de massa é posição... Mentira, deixa eu colocar aqui. X do centro de massa é a massa 1 vezes a posição da massa 1, mais a massa 2 vezes a posição da massa 2, dividido pela massa total. Então, vamos ver o que a gente vai chamar de M1 e M2. De partícula 1 e partícula 2, tá? Então, eu vou chamar essa que cai verticalmente de 1, e a que eu me interesso vai ser a 2. Então, vamos continuar. Então, X do centro de massa, que eu já sei que é 35,3, vai ser igual a M1. M1 é a minha primeira particulinha, que tem massa M, vezes X1. Quanto que vale X1, pessoal? Onde que vai cair o X dessa partícula? 35? Vai ser justamente na metade do alcance, concorda? Que ele cai verticalmente. Ele cai verticalmente na altura máxima, vai cair na metade do caminho ali do centro de massa, né? Então, vai ser a massa vezes 35,3 sobre 2, que é metade do alcance, mais a massinha 2, que é a minha massa de interesse, que vale M, vezes o X2, que é justamente quem eu estou procurando. Eu quero saber o X dessa partícula. Entendem isso? Olha só, gente. O X do centro de massa é como se o centro de massa caísse aqui, ó, né? O X dele é o alcance. Ah, mas e essa partícula? A partícula pode cair muito mais longe. Entendeu? Ó, então, a partícula 2 cai aqui, a partícula 1 cai aqui, e o centro de massa está lá em algum ponto entre as duas partículas. Faz sentido? Né? Então, pensa bem, se o centro de massa, você sabe que ele caiu no 35, isso é virtual, né, gente? É como se ele fosse cair no 35,3. Isso é um ponto virtual lá do sistema. Se você acha 30, você sabe que está errado. Que a segunda partícula caiu, as duas partículas estão antes do centro de massa, isso não faz sentido. Então, vezes o X2 dividido pela soma das massas, que é 2M. Então, posso cortar massa, massa, massa. Vou achar que X2 vai ser igual a 53 metros. Então, a partícula 2 realmente vai cair mais longe. Ô, professora, Okay? no caso aí, se essa partícula não tivesse explodido, ela ia cair no ponto 35,3? Exatamente. Ah, sim. Certo? Por que essa partícula 2 ela vai cair mais longe? Porque lembra que não houve conservação do momento em Y, né? Então, essa partícula, na verdade, essa partícula 2 aqui, ela vai ter uma componente de velocidade em Y também. Vai ser um trem diferente, tá? Do que se fosse um movimento bonitinho de uma partícula só. Tá? Ué, então deu a hora aí, galera? Vocês querem discutir mais alguma coisa aí? Alguma coisa de teoria? Deixa eu ver se tem algum exercício simples aqui. Então, vou fazer uma revisão. Nesses 10 minutinhos, posso fazer uma revisão do formulário, digamos assim, que aí a gente revisa os conceitos. Pode ser?
Pode. Opa! Então, ó, energia, vamos, né, passo a passo do nosso formulário. Primeira coisa que a gente definiu foi trabalho, né? Trabalho de uma força constante. Trabalho de uma força constante é o produto escalar da força com o deslocamento. Então, é o módulo da força vezes o módulo do deslocamento. Lembrem que isso não é distância percorrida, vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Não é um ângulo qualquer, tá? Isso eu só posso aplicar quando a força é constante, o tempo inteiro, como acontece nos casos em que eu estou calculando o trabalho da força de atrito, né? Se essa minha força não é constante, ela varia com X, por exemplo, que são os casos mais simples, né, que a força é unidimensional lá, então o trabalho vai ser a integral dessa sua função. Então, cuidado com isso também. Pode aparecer uma questão gráfica, em que você tem uma força que varia com X, né, em função da posição da partícula. Aí a minha força é assim, ó. Ela começa com 0, cresce, cai, faz assim, faz assado. Mentira que esse aqui é descontínuo, né? Vamos pegar uma função contínua aqui. Então, como é que eu calculo o trabalho sobre essa partícula? Se a força está variando. Eu tenho que fazer a integral. A integral, geometricamente, corresponde à área sobre a curva. Lembrando que se a força for negativa, esse trabalho é negativo, porque trabalho é um escalar. Pode ser positivo, negativo, zero, tá? Então, vimos trabalho de forças variáveis. O teorema do trabalho energia cinética pode ser útil nos exercícios. Lembrem que o trabalho total que atua sobre uma partícula corresponde à variação de energia cinética dessa partícula, né? Aí a gente viu os casos de análise de conservação e não conservação da energia. Então, energia, a gente está falando de energia mecânica, né? Energia mecânica é a soma da cinética com as potenciais. A potencial gravitacional depende da posição em Y. A potencial elástica depende da deformação da sua mola, lembrando que K é a constante elástica. Se K tiver em newtons por centímetro, você vai errar tudo, né? Tem que converter para o sistema internacional, tá? E energia cinética. E energia cinética está associada à energia, né, de corpos que têm velocidade. Então, aí vão ter dois problemas para resolver. Problemas em que a energia mecânica é conservada, então sempre associe os seus pontos. Se a energia mecânica é conservada, ela é a mesma em todos os pontos. Ou vai ter uma força dissipativa ou uma força alimentadora que provoca uma variação da energia mecânica. E essa variação, então, é dada pelo trabalho dessas forças não conservativas. Lembra que variação da energia mecânica é a energia mecânica final menos a inicial. Isso faz toda a diferença se aqui for trabalho de Fati. Trabalho de Fati é negativo. Então, ΔE é negativo. Tá? Não adianta lá no seu vídeo, lá você sumir com esse sinal, que você perde ponto. Tá? Tem uns exercícios aí na lista também, que eu resolvi algum exercício lá no YouTube sobre energia térmica. Vocês viram isso? Transforma, no caso é cinética, né, em térmica. Então lembra o seguinte, vou só comentar aqui, não apareceu nenhuma dúvida aí da lista em relação a isso, mas não tem nada de novo, né? É só que, por exemplo, vamos supor que eu tinha uma energia mecânica. Então, eu saí de um ponto, fui para outro ponto, aqui eu tinha uma energia inicial, aqui eu tinha uma energia final, e teve atrito, tá, no sistema, FAT. Aí, então, vamos supor que o trabalho que FAT realizou
foi de menos 12 joules, tá? Tô chutando. Então, ó, o que significa isso? W fat igual a menos 12. Quer dizer que a força de atrito roubou energia mecânica do sistema, roubou 12 joules de energia mecânica do sistema, né? Consumiu. Gente, mas a energia total do universo, dos sistemas, ela sempre a energia não desaparece. Isso que eu quero dizer, né? Se o atrito consumiu aí 12 joules de energia mecânica, é porque essa energia consumida se transformou em quê? Em calor, tá? Então, quando fala energia térmica, é essa energia do calor associada a esses movimentos aí. Então, na verdade, quer dizer que a energia térmica, que eu estou chamando de delta ET, é que aumentou de 12 joules, tá? A energia mecânica diminuiu de 12 joules, mas é porque essa energia se transformou em energia térmica, ok? Então, por isso que nos exercícios, para vocês conseguirem resolver, se chegar alguma coisa, né? É que o que está acontecendo? A variação de energia térmica é sempre o negativo do trabalho do atrito, tá? Ah, calculei, o trabalho de atrito do atrito deu menos 50 joules. Ah, então quer dizer que a energia térmica do sistema gerada foi de 50 joules. Só isso, tá? Não é nenhum conceito novo aí. Acho que essa parte de energia é isso, né? E ponto de retorno. Gráfico de ponto de retorno, pode saber, isso vai cair na prova. Então, pontos de retorno, análise gráfica. Só lembra, se você tem uma função de energia potencial, você vai conseguir inferir sobre a energia mecânica do sistema, igual a gente conseguiu inferir. Geralmente, a energia mecânica vai ser conservada, tá? E quando falar de pontos de retorno, lembra do sisteminha massa-mola. É quando o corpo para. E ele para, geralmente, são dois ou mais pontos de retorno, tá? Então, esse é o resumo dessa parte. E em termos né, tem a questão do centro de massa, questões simples de posição do centro de massa, tá? Isso pode aparecer também. Então, lembra o que significa a posição do centro de massa, né? O X, o Y, X do centro de massa, Y do centro de massa, se você tem um sistema de partículas, por exemplo, tá? Lembra que o X do centro de massa e o Y do centro de massa tem a ver com essa uma média pesada pelas massas das partículas. Então, quem tem mais massa, puxa o centro de massa, está mais perto dele, né? Então, pode aparecer essas questões de cálculo de posição do centro de massa, e aí a gente passa para a parte de momento. Lembra que a definição de momento é a massa vezes a velocidade do corpo. Se é vetorial, estou sempre fazendo em 2 dimensões, mas é genérico, né? Em 3. Então, geralmente, você vai ter um problema de colisão, de explosão, e tem sempre uma situação imediatamente antes e imediatamente depois desse processo. Lembra que é o imediatamente. Então, refaçam aquele exercício 28, que ele é muito bom, porque ele pode te confundir. Imediatamente é quando a bolinha chegou lá no bloco, não é quando ela está lá em cima, não. Não se erra tudo, né? Então, chegou, a bolinha desceu aqui, ó, pela corda, chegou lá no bloco. Isso aqui é o imediatamente antes e imediatamente depois. Então, ela chega com uma certa velocidade. E o imediatamente depois de tocar, tá? Então, você consegue descrever o momento total do sistema antes e o momento total do sistema depois. Tudo em X e Y. E aí, você nota se há conservação. Ah, tem forças externas agindo nesse sistema? Geralmente, os sistemas são as duas partículas, né? Que estão colidindo. Ah, não tem forças externas, nem em X, nem em Y. Ah, então o momento é conservado. Vetorialmente, não é só módulo, tá? E aí, nisso vai sair alguma informação. Acha a velocidade final, blá, 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 tá?
Exercícios importantes que vocês têm que se preocupar aí. Isso daqui nascem os conceitos de colisão elástica, inelástica e completamente inelástica. Quais conceitos que a gente está aplicando nessas colisões? Geralmente, a gente já analisou a conservação do momento, né? Então, houve lá a conservação do momento na ausência de forças externas, ela sempre vai acontecer na ausência de forças externas. Não importa se a energia cinética diminuir, aumentar, tá? Momento não tem nada a ver com a energia cinética ali. Se a colisão for elástica, quer dizer que além dessa condição de momento, você vai usar que as energias cinéticas, imediatamente antes e imediatamente depois, são iguais. Só que lembra que energia não é vetor. Então, agora, se antes você tinha uma partícula que ia assim, e uma partícula que ia assim, tá? Qual que era a energia antes? Você vai pegar só os módulos das velocidades. Não é energia cinética em X, tá? E inelástica. Na inelástica, a energia cinética antes é diferente da energia cinética depois. Então, o que ele pode te perguntar? Qual que é a porcentagem de perda? Quantos por cento de energia perdeu? Só fazer a conta, tá? E a completamente inelástica, que dão uns casos interessantes, tem vários aí na lista, que é quando, né, as energias não são iguais, mas além disso, depois da colisão, as partículas se movem juntas. Então, um sistema que antes era M1 e M2, cada um com a sua velocidade, na colisão inelástica, vai virar um sistemão de massa M1 mais M2 com uma dada velocidade para algum lado, né? Agora, as duas estão juntas e quando você move junto, todo mundo tem uma velocidade só, tá? Então, é um exercício que dá para fazer mais conta também. Então, esses foram os exercícios típicos aí que a gente viu, né, nessa revisão, e lembrar do impulso, né? Basicamente, o que faltou aí é isso. Aí você olha para uma partícula, você tem uma situação dela antes, e uma situação dela depois. Então, você tem um momento dela antes, você tem um momento dela depois, então você sabe qual que foi o impulso que essa partícula sofreu. É só pegar a variação de momento. E, além disso, esse impulso está relacionado com a força impulsiva que essa partícula sofreu, ou seja, uma força que agiu num dado intervalo de tempo. Então, lembra daquele desenho da área? Essa integral também pode ser escrita como a força média. A força variou do mínimo ao máximo. É só pegar a força média e multiplicar pelo intervalo de tempo. Isso também é a definição do impulso ali. Tá? Pronto. Tudo revisado. Beleza, gente? Então, beleza, professora. Muito obrigado. Beleza. Qualquer coisa, manda em dúvidas lá ainda no Telegram. E é isso. Peçam socorro, gritem aí e avisem, tá? Ok, obrigado. Até mais, gente. Bom final de semana, bons estudos aí. Obrigado, professora. Bom final de semana. Valeu. Obrigado. Bom final de semana. Obrigada.